no Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos agora na Tua presença aqui, Senhor. Ori calamaieira massui calabalabaxaia. Pai, nós não somos nada. Pai, nós somos pó da terra, Jesus, nós somos pecadores. Alamaieira maída ramalamaxaia. Pai, eu te louvo pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. Que o Senhor enviou eles de tão longe, meu Pai, para nos ajudar, para estar aqui intercedendo por esse ministério. Pai, eu agradeço nesse momento pela vida dos meus filhos, meu Pai, pela Tua misericórdia que estão aqui conosco, Senhor, adorando, glorificando o Teu santo nome, Senhor. Senhor, se tiver algum espírito maligno aqui nesse momento, Senhor, impedindo de nós receber a nossa bênção, impedindo de nós receber a nossa vitória, que caia por terra agora. Que todo impedimento nas nossas vidas caia por terra, Senhor. E que nós possamos, Senhor, aqui ter entendimento da Tua palavra, entendimento do Teu Espírito Santo para Te adorar, Senhor, para Te glorificar, Senhor, que esse momento nós venhamos esquecer das coisas lá fora e nós venhamos estar ligadinho aqui na Tua presença, Senhor, Te adorando, meu Pai, na Tua presença, que Tu és santo, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Pode sentar. Glória a Deus. Maravilha estar aqui adorando, glorificando o Senhor. Teve algumas irmãs que eu chamei hoje para vir, não puderam vir, mas a obra é assim, né? Se nós convida para uma festa, se nós convida para comer, se nós convida para algo diferente, vem. Mas para a igreja o inimigo luta. Mas o Senhor está derrotando as trevas nessa tarde. O Senhor está derrotando o inimigo nessa tarde. E o Senhor, Ele tem pressa. E no momento certo Ele vai agir. No momento certo Ele vai agir, vai trazer aquelas pessoas que precisam de uma cura, de uma libertação. O Senhor Ele vai trazer, vai libertar para a glória dEle. Amém? Porque nós, irmãos, com as nossas forças nós não podemos. Nós não podemos fazer nada, somente orar. Que o Senhor Ele vai pelejar e vai trabalhar pela obra. Pelas nossas famílias, pela nossa casa, pelos nossos familiares. Amém? Se coloque de pé, irmãos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor então. Hoje eu estava orando, o Espírito Santo me trouxe aqui no meu coração o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Mateus 18, 21. Quero ler um versículo aqui, vamos estar acompanhando aqui a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Quem trouxe a Bíblia, abre a Bíblia ali. Tem uma Bíblia ali. Aleluia, Jesus. Pode passar lá a Bíblia lá atrás. Aleluia, Senhor. Então, o livro de Mateus 18, 21. Quero ler um versículo aqui. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pode sentar, igreja. Aleluia, Jesus. Mas pode deixar a tua Bíblia aberta aí que nós vamos acompanhando aqui os versículos que o Senhor colocar no meu coração. Pedro para nós é um ícone da igreja, né? Uma referência muito grande para nós, Pedro. Porque onde Pedro passava, a sombra dele curava, né? Aonde Pedro passava, tinha a unção de Deus. Tinha a presença do Espírito Santo na vida de Pedro. Então Pedro para nós é uma referência muito grande para a igreja. E aqui nesse versículo, nessa passagem aqui que o Senhor trouxe no meu coração, o Senhor, Pedro se aproxima do mestre ali e pergunta ao Senhor: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até quantas vezes você tem que perdoar? Até 7 vezes? E o Senhor ali falou por parábola. O Senhor sempre falava por parábola. Onde Ele passava, nos sermões que Ele dava, o sermão da montanha, onde o mestre passava, Ele falava muito por parábola. Talvez Pedro ali pensou: não, você vai perdoar 2 vezes, 3 vezes. Talvez Pedro pensou ali naquele momento: vai ser fácil. A resposta do mestre vai ser fácil. Eu vou perdoar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E Jesus ali olha para Pedro e fala: olha, Pedro, 7 vezes 7. Impossível, irmãos. Até quantas vezes o meu irmão peca contra mim e eu tenho que perdoar? Até 7? E Jesus lhe disse: não digo até 7, mas é até 70 vezes 7. O Senhor Jesus, Ele quer falar conosco nessa tarde, irmão, sobre o perdão. Começando por mim também, porque eu também preciso ouvir a palavra do Senhor.
O Senhor quer falar conosco nessa tarde aqui na igreja sobre o perdão, sobre como está o nosso coração, como está a nossa alma, se nós temos guardado mágoa dentro do nosso coração, se realmente nós temos perdoado aquelas pessoas que nos ofenderam, se nós realmente temos liberado perdão para aquelas pessoas que muitas das vezes têm nos entristecido. Aí eu comecei a meditar nessa palavra, irmãos, aonde Jesus falou para Pedro que tem que perdoar 70 vezes 7, que é impossível, né, irmãos? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, aleluia, Jesus, e já vamos voltar lá, irmãos. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 4 de Gênesis, só para os irmãos entenderem porque Jesus falou essa palavra para Pedro, até 70 vezes 7. Gênesis 4, 23 diz assim, ó. E disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha a ira aqui, irmãos, olha como é que é o negócio aqui, irmãos. Versículo 24. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha que homem terrível, irmãos, aqui em Gênesis. O descendente de Caim aqui, irmãos. Esse homem era da descendência de Caim. Todos nós conhecemos a história de Caim ali, onde ele fez mal ao seu irmão. E aqui a Bíblia narra em Gênesis, esse homem lançando essas palavras de maldição. E Jesus vai lá na frente e fala com Pedro. Olha que interessante, igreja. E Jesus lá na frente, como Deus é maravilhoso. Jesus usou o Antigo Testamento, ele usou palavras lá de trás para falar com Pedro. Ele transformou aquelas palavras de maldição, ele transformou em bênção. Porque a partir do momento que nós perdoarmos, são bênçãos sobre as nossas vidas. E aqui Jesus fala para Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, Jesus usou lá aquelas palavras, daquele homem lá que foi lançado lá atrás, né, da descendência de Caim, sobre essas palavras aqui, sobre o perdão. Só para os irmãos entenderem como que Jesus pregava a palavra dele onde ele passava, como ele narrava. E aqui, irmãos, eu quero continuar a palavra do Senhor, que eu estava hoje meditando hoje à tarde, o Espírito Santo falou tremendamente no meu coração. Aqui vai passando o versículo 23, irmãos, e fala assim, ó: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um rei, que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aleluia, Jesus. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou ele e sua mulher e seus filhos que fossem vendidos com tudo o quanto tinha para que devia e lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, e o reverenciava, dizendo: Senhor, generoso para comigo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, clamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicasses. Não devias tu igual ter compaixão do teu companheiro, quando eu também tive misericórdia de ti? Já estou terminando, versículo 34, irmãos. E indignado seu senhor entregou aos atormentadores que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Irmãos, eu li esse versículo aqui para nós compreender a mensagem, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Aqui o Senhor Jesus, o Senhor falou com uma parábola
O Senhor contou aqui a parábola de um rei que mandou o seu servo à casa de um certo homem, irmãos, colocando no dia de hoje. Esse homem chegou na casa desse servo cobrar dívida e esse senhor não tinha como pagar. Aí esse homem decretou aquele servo ali que ele entregasse os seus filhos, a sua esposa, a sua família para pagar a sua dívida. E aquele homem se colocou aos pés daquele credor e pediu misericórdia. Senhor, tenha misericórdia que eu vou pagar. Tenha misericórdia. Aquele homem pediu compaixão, que ele não tinha como pagar aquela dívida. Mas aquele homem era mau, ele tinha um coração endurecido. Ali o servo estava testando o coração daquele homem. E quando aquele homem se virou para o servo e falou que aquele homem perdoou as dívidas dele. Que era uma dívida de 10.000 talentos, era muito dinheiro. Aquele homem, o servo se compadeceu daquele homem e perdoou a dívida daquele homem, que era 10.000 talentos, era muito dinheiro, era impossível pagar aquela dívida, irmãos, era impossível. Mas saindo daquela casa, irmãos, saindo aquele homem, aquele servo daquela casa, aquele servo que devia, que foi pagado a dívida dele, que foi tudo certo, que não devia mais nada, irmãos, ao invés de ele se compadecer de um amigo dele, de um outro servo, ao invés de ele fazer a mesma coisa e ter misericórdia, ele não teve. Ele foi até uma pessoa que ele devia para ele, irmãos. E o que ele fez? Ele não usou de bondade e misericórdia. Ele foi até aquele servo e cobrou a dívida, irmãos, olha só, que ele devia 100 dinheiros. Veja bem, foi perdoada uma dívida desse homem de 10.000 talentos, que era impossível pagar. E tinha uma pessoa que devia para esse homem 100 dinheiros, pouquíssimo aquele homem devia para ele. E ele não teve misericórdia daquele homem, daquele amigo. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e te pagarei. A mesma súplica que lhe foi perdoado, ele não perdoou do seu companheiro, do seu amigo, do outro servo. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha o coração endurecido desse homem, igreja. Olha o coração desse homem como estava endurecido. E aqui no versículo, aqui meditando, como eu falei para os irmãos aqui no final aqui, depois houve rumores do que esse homem fez, que ele não houve de benignidade para aquele servo. Foram falar para aquele outro credor que perdoou a dívida, foram falar ao rei, ao servo, que ele não tinha perdoado a dívida, o que ele tinha feito para aquele homem, naquela cidade, naquele vilarejo, assim, colocamos assim, para nós entender. Houve conversas ali que ele não teve de benevolência, de misericórdia com aquele servo. E que ele quis encerrar aquele servo na prisão, que ele bateu naquele homem, ele cobrou, ele usou de má fé com aquele homem, para pagar somente 100 dinheiros, pouquíssimo, sendo que a dívida dele com outro servo foi perdoado. O que aconteceu? Essa conversa chegou na pessoa que tinha perdoado, chegou lá no outro servo que tinha perdoado o dinheiro, e no final o que aconteceu? Indignando o seu senhor, entregou aos atormentadores até que pagasse todo o que devia. Aquela pessoa voltou lá, o servo voltou lá e fez ele pagar tudo o que ele devia. Eu usei de misericórdia contigo, tu não teve misericórdia com o teu irmão. E aqui fala no último versículo, irmãos: assim vos fará também meu Pai celestial, se de todo o coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, essa palavra que o Senhor coloca no nosso coração para meditação hoje, o Senhor falando de perdão, serve para mim também. É muito difícil nós perdoar, né? Às vezes uma pessoa nos ofende, às vezes uma pessoa faz algo para nós e nós perdoamos aquela pessoa ali, porque a nossa carne, irmãos, é uma carne caída. A nossa carne é uma carne que muitas das vezes ela é soberba, muitas das vezes ela não consegue aceitar que ela é falha. Todos nós vamos passar por decepção. Todos nós, seres humanos, vamos passar por decepção. Pessoas que vão passar por nós vão nos decepcionar. Pessoas que vão falar que vão fazer algo e não vão fazer. Pessoas que vão te abraçar e não vão cumprir a promessa. Todos vão passar por essa situação. Todos. Não existe um ser humano sobre essa terra que não vá passar por uma situação dessa. Todos vão passar. Né? E muitas das vezes a pessoa vem pedir perdão para nós. O que nós fizemos? Dessa vez eu vou te perdoar. Dessa vez eu te perdoo, mas é só dessa vez. É só dessa vez que eu te perdoo.
Não, irmãos. Se precisar nós perdoar uma, perdoar duas, perdoar três, perdoar quatro, perdoar cinco, perdoar seis, nós temos que perdoar. Nós temos que liberar o perdão quantas vezes for necessário, porque aqui o mestre falou para Pedro. Quando Pedro questionou ele, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. O Senhor fala conosco nessa tarde, irmão, sobre o perdão, liberar perdão. Não importa quantas pessoas, quanto tempo, quantas pessoas te ofenderam, não importa quantas vezes essa pessoa te ofendeu, você tem que liberar o perdão. Ah, mas eu não consigo, mas o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar, porque o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Daiane estava louvando aqui o hino que falava de Adão e Eva no começo do culto, e o Senhor me fez uma menção agora na mente. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito, né? Onde ali aconteceu a queda de Adão e Eva, onde Eva foi enganada pela serpente, e ali virou aquela confusão, né? Por causa daquele pecado que nós hoje passamos muitas situações. Mas Jesus veio para desfazer isso, Jesus veio para quebrar isso. E ali Eva, quando ela foi enganada pela serpente, quando Deus foi falar com eles, não era mais fácil Eva falar assim: me perdoa, pai, eu pequei. E Adão não era mais fácil ele dizer assim: Deus, me perdoa, pai, realmente eu errei. Não, ela me enganou. A mulher que tu fizestes para mim, a mulher que tu me deste me enganou. Olha como nós somos falhos e pecadores, irmãos, me coloco junto. Olha como nós somos falhos. A mulher que tu me deste, Adão falou para Deus, me enganou. E Eva, né? A serpente me enganou, irmãos. Jesus está voltando a buscar uma igreja, um povo santo, um povo de boas obras, um povo separado. E não vai ter oportunidade quando nós subir ou descer, irmãos, nós chegar lá e dizer: não, foi o homem que me enganou. Não, foi o pastor que me enganou, porque tem a palavra de Deus, tem a Bíblia, irmãos. Tem a palavra de Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos falhas, nós somos pecadores, nós somos pó da terra. Nós estamos sujeitos, irmãos. Nós estamos sujeitos aqui nessa terra às decepções. Nós temos que pedir para Jesus arrancar de nós toda a mágoa, toda a ira, todo o sentimento caído de ódio, de rancor. Me fez isso, me fez aquilo, não merecia. O nosso mestre não merecia estar lá no madeiro, estar lá na cruz. E ele se entregou lá na cruz pelos nossos pecados. Ele se entregou na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Porque senão nós não estaríamos aqui glorificando o nome dele. Aleluia! O nosso mestre é santo, ele não merecia. Jesus não merecia. Nós merecia o madeiro. Nós merecia. Aleluia! Mas Jesus não merecia. Nós temos que aprender com o Senhor Jesus. Jesus falou que se te fazer andar 1 milha, anda 2. Se te pegar uma túnica, deixa que leva outra. Aleluia, Jesus. Glória ao santo nome do Senhor. Vamos pedir nessa tarde para que o Espírito Santo venha lavar nosso coração. Ah, missionária, mas tu está falando, tu não sabe o que é decepção. Tu não sabe o que é traição. Tu não sabe, tu tem a vida boa, tem um carro bom, tem uma casa boa, tem os filhos, tu na presença de Deus. Eu sei sim. Eu sei, porque Deus já permitiu passar pelo vale. Deus me permitiu descer no vale, igreja. Aleluia. Lamaiera masuica labaxaia. Mas o Senhor me tratou. O Senhor curou meu coração. O Senhor firmou os meus pés na rocha, que é Jesus. Eu não tenho problema em perdoar. Eu não tenho problema, igreja. Se alguém me ofendeu, me falar algo, ou me fazer algo, e essa pessoa vir me pedir perdão, eu já abraço, já perdoo, e já não me lembro mais também. Eu não me lembro mais. Sabe o que é isso? Isso é sabedoria do Espírito Santo. Nós temos que ter inteligência. Inteligência para perdoar o nosso irmão. Orar por ele. Pedir a misericórdia de Deus. Não é no olho por olho, dente por dente, não, irmãos. É na misericórdia, é na graça de Deus que nós vamos vencendo. Orar pelos nossos esposos, orar pelas nossas esposas. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, tão difícil da igreja, onde as pessoas não têm força para perdoar. E o diabo tem lutado dentro de casa, irmãos. É dentro de casa. Jesus falou que vinha trazer a paz dentro de casa, irmãos.
O que Jesus falou? Que ele vinha trazer paz dentro de casa? Ou ele trazia espada dentro de casa? Era a espada, irmãos. E a espada ela corta, quando ela vai, quando ela volta, ela vai cortando, igreja. Jesus trouxe a espada. Aleluia. Mas bem-aventurado o homem que perdoa. Bem-aventurada a mulher que perdoa, sábia. Sábia é a mulher e o homem de Deus que perdoa, que libera perdão. Aleluia. O inimigo veio para roubar, matar e destruir os nossos sonhos. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Vida com abundância nós só temos na presença de Deus. Se nós estamos na presença de Deus, nós temos vida, temos alegria, temos a presença do Pai. E se nós não estamos na presença de Deus, igreja, como que eu vou dizer que eu sirvo o Senhor? Como que eu posso dizer que eu sou um servo do Senhor e não consigo liberar o perdão para os meus irmãos? Liberar o perdão para minha mãe, para o meu pai, para o meu tio, para a minha tia, para a minha irmã. Não é fácil. Não é fácil, igreja, não é fácil. E liberar o perdão não é eu perdoo, mas também não te olho mais na cara. Eu vou te perdoar, mas também não vou mais olhar na tua cara, não. Não é assim que funciona, não. Nós temos que liberar o perdão. E se nós precisar dar um abraço naquela pessoa, conversar com aquela pessoa, nós vamos conversar e nós vamos abençoar aquela pessoa. Aleluia. Louvado seja Deus. Se nós olhar para a humilhação, se nós olhar para as provas, se todos nós que estamos aqui for falar hoje de provas que passamos, de lutas que passamos, como essa parábola aqui, ó, do credor incompassivo, como essa parábola do credor aqui que sirva de lição para nós. Esse homem não teve misericórdia do servo. Um foi lá, teve misericórdia, o outro foi e não teve. Nós temos que ter misericórdia. Nós temos que ter misericórdia primeiro, dentro da nossa casa. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. De dedos apontados já está cheio, irmãos. De dedos apontados já está cheio. Jesus é vida. Jesus é alegria, Jesus é paz. Jesus é bom. Aleluia. Deus é onisciente, onipresente, irmãos. E Ele opera milagre. Ele limpa o nosso coração. Ele transforma a nossa mente. Ele cura as feridas. Aleluia. Os nossos pecados Ele joga no mar do esquecimento e não lembra mais. As nossas vestes Ele deixa branca como um carmesim. Aleluia. Jesus está voltando, buscando uma igreja, um povo santo, um povo separado. Jesus está às portas, igreja. Nós estamos vivendo o pior momento da igreja na face da terra, irmãos. Essa igreja que era para estar cheia. Era para estar cheia, irmãos. Mas o inimigo tem muitas das vezes trabalhado nas vidas. E as pessoas não conseguem liberar o perdão. Elas não conseguem sentir Deus mais. Elas não conseguem vir para a casa do Senhor. Porque a mágoa, o rancor corrói. Corrói o coração, irmãos. Aleluia. Mas nós que estamos aqui nessa tarde ouvindo a palavra de Deus, que essa palavra venha falar primeiramente com a missionária Noema, primeiramente comigo. Aleluia, Jesus, e com a igreja. Que nós venhamos se compadecer do nosso irmão. Quando nós vemos alguém que está precisando, vamos estender a mão. Uma palavra, um abraço. Quando nós vemos alguém que está precisando, vamos ter compaixão daquela pessoa. Não vamos pensar em só encher a nossa barriguinha, não. Mas vamos pensar que nós estamos aqui nessa terra, nós somos o sal dessa terra. Nós somos o sal dessa terra, irmãos. Nós não podemos nem ser muito salgado, o sal ele tem que ser temperado, né, irmãos? Nós temos que ter misericórdia das pessoas, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso alvo é a vida eterna, o nosso alvo é Cristo, irmãos, Cristo. Tudo aqui vai passar, irmãos. Tudo vai passar, tudo vai ficar. O que não pode passar na nossa vida é a glória de Deus. O que não pode acabar, passar na nossa vida é a glória de Deus. Nós temos que estar buscando mais o Senhor, cheio da presença do Espírito Santo, para nós suportar os dias maus, os dias difíceis. E quando Satanás vem com os pratos preparados, com o prato e lentilha, irmãos, nós temos que dizer para Satanás: vai de ré, Satanás. Vai de ré em nome de Jesus Cristo. Aleluia, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom em todo o tempo. Muitas das vezes nós queremos só a bênção, pastor. Muitas das vezes nós queremos só as coisas boas. Mas nós também temos que receber outras coisas também. Muitas das vezes Deus permite nós passar algumas lutas, para ver se nós vamos murmurar. Deus já sabe se nós vamos murmurar ou não. É para nós mesmos, irmãos.
Deus permite nós passar. Olha Jó a luta que passou. O que restou para Jó? Ele tinha uma família linda, tudo perfeito. E num soprar de vento, foi-se família, foi-se dinheiro, foi-se tudo. E o que restou para Jó? Um caquinho de telha e umas chagas no seu corpo ali onde ele coçava. Aonde a sua mulher chegou para ele e disse: amaldiçoa logo esse teu Deus aí, morre. Já estava todo leproso, cheio de chagas. Jó tinha tudo para murmurar, para blasfemiar de Deus. O que Jó falou? Mulher, como uma louca tu fala. Como uma louca tu fala. Aleluia. Nem ali no pior momento de Jó ele abandonou a Deus. Ele recusou a glorificar o nome de Deus. Com um caquinho de telha. Ele glorificava o nome do nosso Deus. E nós, irmãos, se Deus chegar a permitir nós passar a luta de Jó, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Deus não permite. Aleluia. E muitas das vezes uma provinha nós murmuramos. Uma provinha não temos força para vir para a igreja. Uma provinha já não temos força para orar. Uma provinha não temos força para orar na madrugada. Uma provinha não temos força para orar, para jejuar, para acreditar que existe um Deus de Israel, um Deus poderoso, um Deus santo. Aleluia. Um Deus que abriu o mar para um povo com sede, com fome passar. Aleluia. Acha que foi fácil para Moisés também puxar aquele povo, irmãos? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, Jesus. Quando Moisés tirou aquele povo do Egito, quando chegaram lá no mar, que aquele mar se abriu, para aquele povo passar, os milagres que viram e ouviram, né, irmãos? E o povo depois no deserto, 40 anos murmurando, o pãozinho fresco, o manazinho chegava cedo, e o povo murmurando. Aleluia, louvado seja Deus. A murmuração é algo também que entristece o Espírito Santo. É algo que Deus não se agrada, é a tal da murmuração. Graças a Deus que não tem nenhum murmurador aqui hoje. Aleluia, Jesus. Quando nós vamos murmurar, o Espírito Santo já intercede por nós. Não murmura não. Aí nós demos glória a Deus. Pensa num piá que nunca murmurou, é o Wellington. O Wellington, para ele está tudo bem. Ô mãe, tudo glória a Deus, tudo maravilhoso. É esse aqui, ó. Esse é o pacificador. Pela glória de Deus. Quantas vezes... Desculpa, igreja. Quantas vezes eu estou na luta? Uma vez lá em Pato Branco, estava numa luta. Já passei tantas lutas, irmãos. Uma vez estava numa prova. Jesus, misericórdia, pregando, fazendo a obra, né? Nós estávamos fazendo a obra lá em Chopinzinho. Eu estava numa prova, numa luta. Cheguei para ele, ai meu Deus, para o meu filho. Cheguei, ai meu Deus. Ai, Jesus. O meu filho olhou para mim e falou assim: mãe, glorifica a Deus, mãe. Isso não é prova, não. Para, mãe, glorifica. Ele sempre falava assim, sempre fala assim. Isso não é prova. Glória a Deus. Ainda bem que tem os pacificadores, né? A Daiane não. A Daiane, se tiver alguém ali ó, no fervo ali, temos que acertar, temos que resolver. Temos que resolver. O Ernst já não, o Ernst é pacificador. A Daiane já é um Pedro, né? A Daiane já é um Pedro da vida. Quando Jesus estava lá no monte, lá que Pedro puxou a peixeira, a espada... E cortou a orelha do soldado Malta. É isso, né? Malco, isso. E Jesus mandou Pedro parar, repreendeu Pedro. E somente tocou na orelha daquele homem e a orelha voltou ao normal. Quantos milagres Jesus fez, igreja. Falar de Jesus é maravilhoso, irmãos. Quem se aproximava de Jesus, onde Jesus passava, o surdo ouvia, o cego enxergava, o paralítico andava, o leproso era curado, a pessoa que tinha a mão mirada era curada. Meu Deus, irmãos, quanto milagre o nosso mestre fazia. E com os discípulos juntos, iam passando, iam andando, o sermão da montanha, multiplicou o pão, multiplicou o peixe. Como o nosso mestre é maravilhoso. E ele continua ainda fazendo milagre. Ele continua libertando, ele continua curando, ele ainda está aqui conosco. Ele está vivo. Tem muitas pessoas que não conhecem o nosso Deus. Adoram Jesus ali preso, um crucifixo. Mas ele desceu dali, ele não está ali. Jesus está vivo para a glória de Deus. Ele está vivo intercedendo por nós, junto com nós. Nós não, assim, muitas das vezes nós não vemos, mas nós podemos sentir Ele conosco.
Em todas as lutas, todas as batalhas que você passar, o Senhor Ele está passando contigo e te dando vitória. Tenha certeza que Deus está contigo e Ele vai honrar a tua caminhada nesse lugar. Você não está sozinho. Creia somente, creia. Deixa Deus agir no teu coração. Eu creio que está chegando um momento bom, um momento de coisas boas, coisas novas para nós aqui da igreja. Eu creio que é um novo tempo nas nossas vidas, um tempo bom. Aleluia. Por isso nós temos que se colocar como um bom soldado e dizer: Senhor, eis-me aqui na tua presença, Senhor. Faça de mim vaso de honra na tua presença, Pai, para a glória de Deus. Amém, igreja?